Olá! Eu sou o Enxadrezando. Imagine a alegria de ganhar uma partida como essa, dando cheque-mate com apenas alguns movimentos. Neste vídeo eu vou te mostrar alguns truques incríveis no xadrez. Saiba que quanto mais você estuda as posições no xadrez, mais você vai reconhecer esses padrões e vai melhorar consideravelmente o teu nível no xadrez. Por isso assista a esse vídeo até o final para saber e reconhecer esses padrões em seus jogos. Se essa é a sua primeira vez por aqui, gostaríamos que você considerasse se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar com esse exemplo. E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6 e cavalo em C3. Essa é a abertura dos 3 cavalos. Agora as pretas jogam o peão em G6 com a ideia de colocar o bispo em fianqueto. As brancas jogam D4, atacando o centro do tabuleiro. E captura D4 atacando o cavalo. Cavalo vai para D5. As pretas movem o bispo, dominando essa longa diagonal. Bispo em G5, atacando a dama. As pretas protegem a dama com o cavalo da coluna G em E7. A melhor opção seria proteger com o outro cavalo, pois essa é uma casa importante e o teu cavalo deverá proteger essa casa futuramente, mas vamos continuar com a proteção do cavalo da coluna G. Cavalo captura em D4. As pretas atacam esse cavalo com 2 peças, e ele tem apenas um defensor. As pretas podem capturá-lo com o cavalo, ou com o bispo. Caso capture com o cavalo. Bispo em E7, capturando a dama. Caso as pretas capturem como bispo, as brancas estão totalmente ganhas. As brancas querem colocar o cavalo na casa de F6 dando cheque, e depois o bispo em H6, dando cheque-mate. Mas perceba que o bispo está protegendo a casa de F6. Comece com o sacrifício da dama, capturando o bispo em D4. Depois que o cavalo capturar a dama, coloque o teu cavalo em F6, cheque. Como dito, se a proteção da dama fosse feita pelo outro cavalo, essa jogada não seria possível. O rei só pode ir para a casa de F8. E finalmente jogamos o bispo em H6, dando cheque-mate. O rei não pode se mover por causa do ataque do cavalo e do bispo. Vamos para o próximo exemplo. As brancas começam com E4. As pretas respondem com E6, a defesa francesa. Caso você queira saber mais sobre a defesa francesa, e de outras defesas no xadrez, eu vou deixar essa playlist nos cards para que você possa assistir depois desse vídeo. As brancas buscam o controle do centro do tabuleiro com o peão em D4. As pretas continuam com o peão em D5. As brancas jogam o cavalo em C3, defendendo o peão no centro. As pretas capturam o peão. E as brancas capturam o peão com o cavalo. Agora as pretas jogam o cavalo em D7. Muito se fala sobre C6 ser a casa ideal para o cavalo, mas a ideia dessa jogada é de proteger a casa para a entrada do outro cavalo, não danificar a estrutura de peões, e não precisar colocar a dama tão cedo no jogo. As brancas continuam com o cavalo em F3. Agora vem o cavalo em F6. Mas as brancas decidem não trocar os cavalos, e sim jogar o outro cavalo em G5, atacando a casa fraca em F7. As pretas respondem com o bispo em E7, preparando para o roque. As brancas decidem sacrificar o cavalo em F7, essa jogada é interessante, pois ela atraca a torre e a dama, e depois da captura pelo rei, as brancas podem jogar o outro cavalo, capturando o outro peão e abrindo a defesa do rei das pretas. Rei captura o cavalo. Cavalo em G5, cheque. As pretas têm 2 opções. A primeira é colocar o rei em G8, o que é a melhor opção, pois se o rei for para F8, o cavalo captura o peão e dá um cheque, capturando a dama na sequência. E se ele for para E8, o cavalo captura o peão, e a dama não tem para onde fugir. Cavalo captura o peão. E dama vem para E8. O próximo movimento das brancas é bem óbvio, pois o cavalo em C7 dá um ataque duplo na dama e na torre. Parece que as peças pretas estão com um sério problema, mas não é verdade. Mas com esse movimento do cavalo, as brancas perdem o jogo imediatamente. Você consegue ver o movimento? Exatamente. Bispo em B4. Isso é um cheque duplo, e um belíssimo cheque-mate. Se você gostou dessas dicas, clique em curtir para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Vamos para o próximo exemplo. As brancas começam com E4. As pretas respondem com E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. E bispo em C4, a abertura italiana. Agora as pretas jogam cavalo em F6, atacando o peão no centro. As brancas jogam o peão em D4. As pretas capturam o peão da coluna D. Mas as brancas não capturam o peão de volta, e fazem o roque.
As brancas estão com suas peças bem desenvolvidas, e têm opção de posicionar a torre nessa coluna semi-aberta. Perceba que as pretas não podem capturar o peão, pois a torre vai cravá-lo, então elas decidem avançar o peão para H6, prevenindo a ideia de avanço do bispo para G5. As brancas colocam o seu cavalo em H4. As pretas capturam o peão em E4, abrindo um ataque ao cavalo com a sua dama. As brancas colocam a sua dama em H5, ameaçando o cheque-mate em F7. A melhor opção de defesa para as pretas é colocar a dama em F6, mas vamos ver o que acontece se as pretas errarem e atacar a dama com o peão em G6. Nessa posição, as brancas jogam o bispo em F7, cheque. Depois da captura do bispo pelo rei preto. Agora há cheque-mate em 2 movimentos. Comece com dama por G6, cheque. A única casa possível para o rei preto é a casa de E7. E as brancas finalizam a partida com o cavalo em F5, cheque-mate. Muito bem, vamos para outro cheque-mate. Começa com E4, E5, cavalo em F3 e D6, a defesa Philidor. As brancas jogam peão em D4, atacando o centro do tabuleiro. E as pretas respondem com F5, o contra-gambito Philidor. As brancas colocam o bispo em C4, colocando a peça nessa diagonal, e preparando para o roque. Peão por D4. Peão por F5. As pretas aproveitam a coluna aberta e jogam a dama em E7, dando cheque. As brancas podem cobrir o cheque com o bispo, mas preferem jogar o rei em E2. A principal ideia desse movimento é trazer a torre para cravar a dama. As pretas não se importam com isso e jogam o peão em G6. As brancas continuam como seu plano e colocam a torre em E1. O rei das brancas está exposto, então ele está sujeito a ataque, começando com o bispo em H6, cheque. Rei em E3, a única opção. Agora vem o cheque com o outro bispo. Bispo em F5, cheque. O rei captura o peão em D4. Bispo em G7, cheque. Perceba que os dois bispos atacam várias casas no tabuleiro, então o rei deve ir para D5. As pretas avançam o peão para C6, fechando a partida. Se essas dicas não valerem o teu like, então fique até o final que tem mais. Nesse exemplo as brancas começam com E4. E dessa vez as pretas começam como cavalo em F6, a defesa Alekhine. As brancas avançam o peão, atacando o cavalo. As pretas movem o cavalo para D5. Cavalo em F3, desenvolvendo a peça. As pretas movem o peão para D6. Bispo em C4, atacando o cavalo. E cavalo vai para B6, atacando o bispo. As brancas capturam o peão em F7, sacrificando o bispo. Capturar o bispo é o lance mais natural. Então vem cavalo em G5, cheque. As pretas podem colocar o rei em G6, expondo muito o rei. O rei pode voltar para E8, mas depois do avanço do peão, as pretas estarão completamente perdidas. Por esses motivos, as pretas decidem colocar o rei em G8. As brancas colocam a dama em F3, de olho no mate em F7. Dama em E8, para impedir a entrada da dama. As brancas jogam o peão em E6, travando completamente os movimentos das pretas. A melhor opção para as pretas é adiantar o peão para G6, dando espaço para o rei fugir. Mas as pretas ignoram a quantidade de peças perto de seu rei e decidem atacar o cavalo com o peão em H6. Esse erro permite que as brancas tenham o cheque-mate em apenas 2 movimentos. Primeiro a dama em F7, cheque. O rei não consegue fugir para H7, pois o cavalo controla aquela casa. Dama captura a dama, pois é a única jogada possível. Então o peão captura a dama, dando o cheque-mate. Voltando à posição antes de o peão atacar o cavalo, vamos ver o que acontece com a jogada sugerida anteriormente. Peão em G6. Perceba que agora o cheque-mate não é mais possível. Além disso, essa jogada abre a posição para que o bispo possa entrar na partida. Vamos para a última partida. E4. C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3. Cavalo em C6. E as brancas decidem jogar a siciliana aberta com o peão em D4. Peão captura peão. Cavalo captura em D4. As pretas jogam o cavalo em F6, atacando o centro. Cavalo em C3, defendendo o peão. D6, abrindo a diagonal para o bispo. Bispo em G5. As pretas jogam A6, dominando essa casa, e impedindo que essas peças possam chegar nela. Dama em D2, abrindo para o roque longo, e protegendo o bispo. Cavalo em D7. Bispo em E2. Peão em G6, possibilitando colocar o bispo na diagonal.
Cavalo em D5. Nesse momento, as peças pretas cometem o erro de atacar o bispo com o peão em F6. O ponto todo é que o peão em F6 enfraquece muito a casa de E6, possibilitando as brancas de jogarem o cavalo naquela casa. Esse movimento ataca a dama, então a dama preta vai para A5, propondo a troca das damas. Mas as brancas continuam a atacar com cavalo em C7, dando cheque, e atacando a torre. Perceba que se a dama capturar o cavalo, o outro cavalo reforça o ataque, e as brancas vão apenas perder mais material. Rei em F7. Agora cavalo em D8, cheque. E o rei vai para G7. As brancas podem capturar a torre, mas há uma jogada ainda melhor para fazer. Cavalo em E8, cheque. O rei das pretas só pode ir para G8. E agora as brancas têm cheque-mate em apenas 4 movimentos. Comentem aqui embaixo caso você encontrou as jogadas que fecha a partida. Bispo em C4, cheque. A dama é a única peça que pode proteger na casa D5. Não se atreva de capturar com o peão. Bispo por D5, cheque. E6, jogada única. Bispo por E6, cheque-mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.